do mundo, por que os mercados oscilam? Né? O que é a nossa bússola, eu estava falando agora há pouco, né? Que eu uso a ferramenta. Senta aqui, pode sentar. Eu uso a ferramenta gráfica, né? Ferramenta técnica, como bússola. Não é o determinante na minha tomada de decisão. A minha tomada de decisão, ela vai muito além do gráfico, tá? Então a doutora Lorena estava falando, a doutora Evangelina falando, nossa, eu erro no trade e tal, porque a gente não tem uma bússola que faça sentido. O day trade é muito difícil. Eu não conheço ninguém que formou patrimônio com day trade. O day trade é eu tô rico, tô pobre, lá vai, lá vem, né? E na maioria das vezes, se você for mediano, você vai empatar o dinheiro. Se você for um pouquinho abaixo do mediano, você perde o seu dinheiro, né? Você tem que ser um profissional um pouco mais preparado para criar consistência nos resultados, né? Por que as bolsas oscilam, né? Por que as bolsas sobem? Por que as bolsas caem? As bolsas têm a ver com o resultado das empresas. As bolsas mexem, né? A cotação das bolsas mexem com esses resultados, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que bolsa de valores é só um ambiente, é só um lugar. É só um lugar, né, chamado mercado secundário, né, que os acionistas trocam as ações entre si. A empresa resolve fazer um underwriting, um IPO, uma abertura de capital, é tudo a mesma coisa, tá? Resolve buscar novos sócios, ele pega uma parte das suas ações e fala, gente, vocês querem ser sócios? E vai e vende essas ações para esses sócios que, né, desejam, né, ter uma participação nessa empresa. A partir daí, né, quando esses novos sócios pegam essas ações na mão, fora lá do grupo de controle, essas ações são chamadas free float. As ações disponíveis no mercado são os sócios dessas empresas que estão com essas ações, o free float. Essas ações, fora do grupo de controle, são as ações negociadas em bolsas de valores. Então, o mercado secundário, o mercado primário é quando a empresa, vou abrir o capital, toma ação, me dá o dinheiro, que eu vou pegar esse dinheiro, vou trabalhar para que você ganhe dinheiro. Bolsa de valores é um mercado secundário. Falei, eu tenho umas ações, para quem eu vendo para a empresa de volta, de quem eu compro da empresa, não, só vende quando a empresa, né, faz uma oferta pública. Eu posso comprar desses outros acionistas? Pode. Onde eu faço isso? Eu faço isso na Bolsa de Valores, no mercado secundário. Ora, se eu resolvo vender a minha participação pequenininha por um preço inferior ao que eu comprei porque eu preciso de dinheiro, eu estaria mexendo com a empresa, com o processo produtivo da empresa, com o caixa da empresa? Não, né? A cotação em Bolsa de Valores, cotação não mexe com a empresa. Não tem nada a ver com, caíram as cotações da empresa, né, foi destruída. Não. Muito pelo contrário, tá? Agora, e o inverso? O desempenho da empresa mexe com o preço das ações? Mexe. Por quê? Porque eu sou sócio. Se minha empresa vai muito bem, eu quero comprar mais ações dessa empresa. Então, portanto, eu pago um preço maior. Se minha empresa vai muito mal, eu quero sair dessa empresa, não quero mais ser sócio. Eu quero vender, né, por preços menores. Mas a minha decisão de preço não interfere no caixa da empresa. Tenta entender primeiro esse conceito, que eu vejo muita gente não entendendo o conceito de bolsa de valores, o que é o mercado secundário. Tá? E o preço, uma coisa importante, o preço que a ação está sendo negociada, o preço unitário, esse preço aqui a R$1,60 ou R$37, não determina se a empresa está cara ou está barata. O preço unitário da ação não quer dizer nada. Eu vejo muita gente, vou comprar uma ação baratinha de R$1. Não vou comprar uma ação de R$70. Às vezes a ação de R$70 é muito mais barata do que a ação de R$1. Depende da quantidade de ações que a empresa emitiu, que deu para esses acionistas. Eu poderia dar uma ação de R$1.000, ou 10 ações de R$100, ou 1.000 ações de R$1.
teria mudado a quantidade de dinheiro que a empresa pegou, só a quantidade de ações diminuiu o preço unitário da ação. Então, o valor de mercado é a ferramenta mais importante para a gente definir se a empresa está cara ou barato. Ora, então por que as bolsas oscilam? Depende da expectativa que as pessoas criam em cima do resultado que aquela empresa terá no futuro. Se essa empresa vai dar lucro ou se essa empresa vai dar prejuízo. Teve um economista ganhador de prêmio Nobel de 1968, Edmund Phelps, não é o nadador, não, esse é outro, tá? Que ele introduziu o conceito na economia da expectativa. A expectativa, ela move os mercados, tá bom? Então, quando eu pego uma bússola desse tipo aqui, vou mostrar para vocês aqui, uma bússola de análise técnica. Opa, fiz caquinha aqui, deixa eu trazer um pouco para cá, aí vocês vão enxergar melhor. Quando eu pego uma bússola desse tipo, em que, né, eu tenho essas barrinhas, quando eu bato o olho num gráfico desse tipo aqui, eu vejo que os preços estão numa linha ascendente, os preços estão subindo. É muito bom para ver o passado, né? O que aconteceu com esse preço? Foi para cá, caiu um pouquinho, subiu mais um pouquinho, veio para cá, subiu mais um pouco e está subindo aí numa ascendente, né? Então é ótimo para ver o que aconteceu no passado, a análise técnica, né? A análise gráfica. É ótimo para ver o que está acontecendo agora. Se eu pegar a barrinha agora do índice, do dólar, eu vejo o que está acontecendo agora, no presente. Mas tudo que eu busco é saber o futuro. Para onde os preços vão? Para onde a bússola está apontando? Para onde os preços vão? Ora, se eu preciso saber para onde os preços vão, se é esse meu objetivo, deixa eu ver se eu consigo dar um... Eu tenho que saber pelo menos 3 premissas dessa análise, 3 premissas, né? Isso tudo em cima porque os mercados oscilam, tá? 3 premissas eu preciso saber. Os mercados, eles são precificados. Isso é a coisa mais importante, tá? Que qualquer decisão que você toma na tua vida, em termos de comprar ou vender, você tem que ter noção que os mercados são precificados. O que significa isso? Quanto vale Petrobras agora? Vale R$ 23,73. Não, Petrobras tem que valer R$ 30. Essa é a sua expectativa. Aí o outro diz, não, Petrobras tem que valer 20, porque está muito caro. Essa é a expectativa dele. Quanto vale agora? R$ 23,72. Se você tiver que comprar Petro, você vai comprar por esse preço. Se você tiver que vender Petro, você vai vender por esse preço. O que você acha que vale é a sua expectativa. Se a expectativa estiver correta, você vai ganhar dinheiro. Se a expectativa estiver errada, você vai perder dinheiro. Então, o que é mais importante é a formação de expectativa. Vamos lá, vamos partir para Edmund Phelps, tá? Então, os mercados já são precificados. Quanto vale teu carro? Não é quanto você acha que vale, é quanto pagam por ele agora. Quanto vale teu apartamento? Meu apartamento valia 2 milhões, hoje vale 1 milhão, né? E eu quero vender por 1,5. Quanto o mercado paga? 1.200. Então, você tem expectativa de vender por 1,5, mas o mercado paga 1.200. Então, os mercados são precificados. Esse é o primeiro ponto. Quanto vale sua carteira, se você tiver que transformar em dinheiro? O preço de agora, X. Não esqueçam dessa premissa. O mercado é precificado. O que vai mover essa precificação é a expectativa. Uns têm expectativa pessimista, outros têm a expectativa otimista. Ok? Já a gente fala mais sobre isso. A história no mercado, ela acaba se repetindo, alimentada pelo próprio movimento do mercado. Eu vou dar um exemplo do que quer dizer que a história acaba se repetindo. Vamos supor que você foi e comprou um carro por 50 mil reais. Tá? Comprou um carro por 50 mil reais e você quer negociar esse carro. O Newton foi e comprou um carro por 50 mil reais, o Serginho comprou um carro por 50 mil reais, o Álvaro comprou um carro por 50 mil reais, eu comprei um carro por 50 mil reais. Todos nós, né,
fomos lá no mercado precificado e pagamos o preço de agora de 50 mil reais. Aí vem o Grilo aqui e fala, eu compro esse carro, né, dá o modelo do carro, e pago 55 mil reais. Falou, opa, tá despertando já 10%, vai despertar o nosso desejo de vender. Olha só que interessante. Se o Grilo chega aqui e fala, ó, eu compro esse carro por 49 mil reais. Antigamente era assim as ações. Como todos nós pagamos 50 mil, a nossa predisposição a vender é quase nenhuma. Por quê? Porque existe uma memória de preço e uma memória da quantidade de carros que a gente comprou, volume e preço. Quando ele grita, eu compro a 55 mil reais, se o Newton for um cara mais esperto, e ele falar 55 tá bom para mim, vende pro Grilo a 55, o Grilo levou a 55, o preço do nosso estoque de carros, que era o último preço 50 mil reais, subiu 10% e vale 55 na nossa memória. Mas aí eu começo a gritar que eu vendo por 55 também. Ele falou, não quero mais, comprei só um. Tem comprador a 55? Tem comprador a 55? Não tem. Se sumiu o comprador, nós só temos uma referência de preço a 55. Agora imagine se eu for reduzindo esse preço. Eu falar, poxa, não consegui vender, só o Newton vendeu bem. Eu vendo a 54, alguém compra? Ninguém. Pô, eu preciso de dinheiro. Eu vendo a 53, alguém compra? Ninguém. Eu falei, mas eu preciso de fazer dinheiro. Quem vai estar armado? Quem vai estar armado para comprar de volta o carro? O Newton que vendeu a 55. Olha que interessante isso. Ele pode até, né, começar a chacoalhar as mãos. Ele fala, poxa, eu comprei a 50, vendi a 55. Se bater perto lá do preço de compra de todo mundo, eu vou comprar também. Só que ao invés de comprar 50, eu vou comprar 50 e 50. Olha como a história ela acaba se repetindo. Agora imagine, né, se entra um fluxo de compradores, né, compra 55, compra 55. Todos nós vendemos a 55. Ah, ganhamos 10%. Ah. E por um motivo ou outro, esse mercado de carro começa a cair. Nós temos predisposição a comprar 50 de volta. Então, a nossa expectativa e a nossa história estatística, ela nos impulsiona a entrar no mercado de novo. Então, tem alguns números que em estatística e em análise técnica nós chamamos de número de força. São aqueles números que têm uma grande estatística de preço e volume. Saiu muita coisa nesse preço, saiu muita coisa nesse volume. Você sabe que são barreiras que os preços vão enfrentar, tanto para cima, né, quanto para baixo. Olha que importante. Então a história ela acaba se retroalimentando, né, por essa onda de, né, de mínimas, máximas, de preços, de volumes. Ela vai se alimentando. E um detalhe, quando eu falei que o Newton ele estava esfregando as mãos e fala, poxa, ao invés de pagar 50, que eu vou encontrar um monte de gente querendo comprar 50, eu vou pagar 50 e 50. Eu comprei a 50, vendi a 55, se o Márcio apregoar que vende a 50 e 50, eu vou, a 50.500 eu vou comprar de volta. Então, existe uma expectativa que os preços movam-se em tendência. Se a expectativa é muita gente comprando, os preços movem-se em tendência de alta. Por que muita gente compraria? Porque, né, tem a expectativa que esse carro vai valer mais no futuro. Por que alguém compraria Petro cada vez mais caro? Porque acha que Petro vai estar mais cara no futuro. E por que tem alguém que vende Petro mais barato? Porque essa pessoa acha que vai comprar Petro mais barato. Olha que interessante, os preços movem-se em tendência. Que tipo de tendência? De alta ou de baixa. Por que os preços oscilam? Porque, olha de novo, a expectativa é de piora ou de melhora. Então o mercado ele só tem duas coisas para acontecer no mercado. Ou os preços estão lateralizando, acumulando, ali sai sempre no mesmo preço, pertinho, ou os preços estão em tendência de queda ou de alta.
Baseado em quê? Na expectativa que nós temos quanto ao futuro daquela empresa. Ora, e o que move essa expectativa? Né? O que move essa expectativa? Exatamente, esse Petro diz, olha, os meus balanços estão bons. Olha, o preço da mercadoria que eu vendo está subindo. Olha, nós vamos dar resultados melhores. Você fala, opa, eu vou comprar mais Petrobras. Ora, se os resultados são melhores, o que eu vou ganhar com isso? É só oscilação do papel? Vou dar um exemplo claro para vocês agora. O que aconteceu com o Petro nas 2 últimas semanas e que vai ter o pagamento na semana que vem, no dia 29? Petro disse, ó, tive lucro. Queridos acionistas aí do Free Float, queridos acionistas que estão aí no mercado secundário, tivemos um lucro fabuloso. Fala, e aí? Eu vou te dar um pedaço desse lucro. Pô, sério? Como é que você vai me dar esse lucro? Vou te dar dividendo. Petro pagou, né, para nós, acionistas, 78 centavos. 78 centavos por ação. Pô, legal, vou colocar no bolso. Entra no meu conta corrente dia 29 agora. Puta, que legal. E se Petro todo ano me pagar 78 centavos? Puta, eu quero ser acionista dessa empresa. Por quê? Porque o papel está R$23. R$23. Olha a conta que eu vou fazer, prestem atenção nisso. O papel está R$23. Se todo ano ela me pagar 78 centavos de dividendo, em 29 anos eu teria o dinheiro de volta em dividendos. Em 29 anos eu teria o dinheiro de volta em dividendos se permanecesse 78 centavos, né? Na perpetuidade. Todos os anos ela me paga 78. Esse pagamento de dividendo nós chamamos de yield. Yield, né? Que é a remuneração que a empresa te dá, mínima, em cima do resultado. Ora, eu poderia formar uma carteirinha, né, de dividendos. Uma carteirinha com yields. E todo ano eu vou lá e pego o meu dividendozinho, né? Um dividendo de 78 centavos sobre R$23 dá 3,39% ao ano. Preste atenção no que eu estou fazendo. 78 centavos em cima de R$23 me dá 3,39% ao ano. Se mantiver fixo, tá? Se ela aumentar esse pagamento de dividendos, lógico que eu vou ter uma remuneração maior. Quanto é a Selic hoje? 2,75. Petrobras me paga mais do que a Selic hoje em dividendo. Essa é a conta que a gente tem que fazer quando a gente vai montar uma carteira de dividendo, que a gente vai tentar fazer alguma coisa, né? A taxa básica da economia, a taxa que eu tenho, né, na economia, quanto a taxa que eu vou receber de dividendo. Mas aí a galera faz, né? Faz esse cálculo, às vezes o yield ele é pequeno. Eu falo, eu vou esperar 30 anos? Você tá louco para receber todo o meu dinheiro de volta? Você continua com a tua posição. É como se você estivesse recebendo um aluguelzinho do papel. Você continua com a tua posição sendo valorizada e tal. Aí você fala, pô, você tá louco? Se você investisse a taxa Selic, né, que estava 2% ao ano, eu vou fazer uma conta idiota, você levaria 40 anos para ter o teu dinheiro de volta. Olha que coisa louca. Então, taxa de juros é importante para derrubar ou crescer o papel? Óbvio. Se a Selic tiver 8%, você fala, eu não quero dividendo de Petro. Dividendo de Petro vai me dar 3,39 ao ano, a Selic está 8%, eu vendo as minhas Petro e aplico no Tesouro. Tenta entender esse conceito, que é o conceito que a gente usa para os treasuries. Quando eu falo, nossa, o treasury está pagando 1,55. Se o treasury pagar 1,70, o pessoal vende ações do Nasdaq, que dá 1,70 de dividendo, e compra os treasuries, que é mais seguro. Não precisa ficar correndo o risco. Taxa de juros para cima, preço da ação para baixo. Taxa de juros para baixo, preço da ação para cima. Olha que legal. Então, quando eu formo a minha expectativa de futuro, a minha expectativa tem que estar em linha com a expectativa da curva de juros. Olha que interessante. Ok? Então,
dentro desse conceito, eu falo daqui a pouco, né? Dentro desse conceito de distribuir 25% do lucro, né? 25% é o dividendo mínimo é obrigatório por lei, quando a empresa dá lucro. Se a empresa distribuísse 100% do lucro, ao invés de 78 centavos, vou fazer uma conta boba para vocês. Eu teria 3,12 por ano. Ah, por que ela não distribuiu? Sumiu com o dinheiro? Não. Esse dinheiro que ela não distribuiu, ela deixou no caixa da empresa para reaplicar no próprio negócio. Então o dividendo futuro vai ser maior. Então eu teria 3,12 de dividendo por ano de Petro, dividido por 23. Minha remuneração de Petro por ano, porque parte ficou na empresa e parte eu coloquei no bolso, é de 13,56% ao ano. Pô, então o Petro tá barato. Opa! Tá barato por quê? Porque se ela repetir só o que ela vem fazendo até agora, eu vou ter uma remuneração ficando na empresa de pelo menos 13,56% ao ano. Pô, mas a Selic é 2,75%. Bingo! Bingo! Você começou a ser um analista, você começou a fazer comparações. Pô, então eu vou comprar Petro agora para vender no final do dia. Olha só, olha só. Esse é o maior erro que a galera comete. É o erro de não saber precificar o papel e ficar ansioso para tentar tirar uma oscilação de preço em cima do humor, que nunca, né, é preciso. O mercado, palavras de um grande investidor chamado Warren Buffett, né, o mercado no day trade, no curto prazo, é ineficiente, porque a galera precifica mal, a galera precifica em cima da necessidade de dinheiro, em cima de expectativas às vezes erradas. Então o mercado é ineficiente no curto prazo e eficiente no longo prazo. Quando eu falei, poxa, eu comecei a falar em dezembro que o target de Petro era 30, 32 e esses alvos das outras casas era 17,50, 19,50, 21, 22,50, né? E eu era o único falando em alvo em 30, 32. Hoje, né, saiu o resultado do novo relatório do JP Morgan com alvo a R$30 em Petro. Então, isso vai reforçando, né, que a minha formação de expectativa, a formação de expectativa dos analistas da elite, ela começa a tá um pouco mais próximo da realidade e vai reforçando a nossa confiança no investimento que nós fizemos. Aí, né, aquela brincadeira que nós fazemos todos os dias, né, que, puxa, mas oi, né, mas a OGX, mas... Olha, eu como investidor, eu prefiro colocar dinheiro em papéis, em empresas que já me pagam alguma coisa, que já dão um resultado, que já entregam lucro ao acionista. É mais seguro eu ser sócio de uma empresa rentável do que ser sócio de uma empresa que tem um potencial de turnover, uma virada, né? Ela vai sair de uma recuperação judicial, ela vai virar. Falou, tudo bem, o dia que ela virar, eu entro. Eu ganho um pouco menos do que quem acertou a possível virada, mas eu entro no processo quando ela já me dá lucro. Com esse pensamento, eu começo a criar, né, consistência nos resultados. A empresa começou a deteriorar os resultados, começou a dar prejuízo. Eu saio dessa empresa e vou para uma que dá lucro. Ah, mas você vai ganhar menos. Eu prefiro ganhar menos e sempre do que achar o papel milagroso. Achar o papel milagroso é como você ir num parquinho de diversões, tentar acertar o jacarezinho que sobe, sabe? Você pega aquela marretinha e tem lá 9 jacarezinhos subindo e você tenta acertar todos, você erra um monte. E se você ficar focado em 1 ou 2 jacarezinhos, subiu, acertou, subiu, acertou, subiu, acertou. Você vai criar consistência. A maioria dos traders, né, eles brincam de tô rico, tô pobre. Ganha um dia, 2, 3, uma semana, um mês, 6 meses, depois entrega tudo. E quando entrega, a gente sempre tem um viés psicológico que diz o seguinte: você encontra uma explicação para tua derrota. Pô, eu tava indo bem, meu, mas o maldito Sérgio Moro pediu demissão. Eu tava indo bem, mas veio uma pandemia. Eu tava indo bem, mas derrubaram as torres gêmeas.
Eu estava indo bem, estourou uma guerra. Então a gente sempre acha uma explicação por que aquele momento foi crucial para que você entregasse tudo que você construiu ao longo de uma semana, um mês, um ano. Eu assisto isso há 40 e tantos anos. Então, criar consistência requer procurar boas empresas. Ponto final. A gente pode ficar migrando de uma empresa para outra, né? Um setor vai mal, a gente migra para outro. O mercado vai sobreviver à queda de ministro, à queda de presidente, à mudança no cenário de câmbio, a mudança no cenário de juros. Sempre tem um setor que se destaca. A gente precisa ter velocidade de analisar para que nossa expectativa vá para o caminho certo. Então, o mercado ele fica assim, ou ele vai estar numa tendência de alta ou de baixa, depende do humor e da precificação que a galera dá para o mercado. Ok? Então, o mercado entra em tendência de alta porque a maioria das pessoas que estão na bolsa acham que as coisas vão melhorar cada vez mais, que os resultados vão melhorar cada vez mais, que o sistema, né? O sistema político, o sistema tributário, o sistema do país, ele melhore e possa fazer com que as empresas ganhem dinheiro. Ah, mas puxa, não fizeram a reforma administrativa, o dólar explodiu. Alguém ganha com o dólar explodindo. Normalmente as exportadoras. Então, nós dentro do mercado, como investidores, que eu costumo brincar, né? É melhor você ser rabo de elefante do que cabeça de formiga. Como rabo de elefante você tem um peso gigante e uma força enorme. Cabeça de formiga você é esmagado. Então, às vezes você resolve pegar, você fala, nossa, eu perdi meu emprego durante a pandemia e eu peguei uma rescisão boa. Eu vou pegar aqui meus 500 mil reais, eu vou montar uma lojinha de roupa. Você vai estar numa zona de risco em que 80% das empresas, segundo dados do Serasa, fecham em até 5 anos. E se seu negocinho der errado, você perde todo o seu dinheiro. Você não tem poder de recuperação. Se um papel que você compra em bolsa, né, ele começa a ir mal, você não perde todo o seu dinheiro. Você sai daquele papel e vai para outro. Ah, mas eu aprendi que essa tendência de alta ou de baixa, eu posso aproveitar isso olhando para um gráfico de volume, um tape reading de participantes do mercado e que eu posso lá operar dólar e índice como um psicopata, né? Um psicotrader, que eu vou ganhar dinheiro todo dia. Sinto muito. Você vai fazer parte da estatística dos derrotados. Você vai perder dinheiro. É questão de tempo. Se você com consistência tentar operar isso sem uma técnica de hedge, sem uma técnica de trava, é questão de tempo para você perder dinheiro. O teu emocional, ele vai começar a se fragilizar em algum momento do tempo. Então, mercado de preço do dinheiro, que é taxa de juros, taxa de câmbio, que é o preço do dinheiro. Você pode negociar dinheiro na bolsa, comprar e vender dinheiro. Se o preço é taxa de juros, é o mercado de DI que eu falo para vocês. Você pode comprar um contrato de dinheiro para 2026. Você paga a taxa de juros para isso. Se a taxa de juros subir, você ganha dinheiro. Se a taxa de juros cair, você perde dinheiro. Você pode fazer day trade em DI, em dinheiro, comprar e vender dinheiro. Mas você fala, nossa, eu não sabia que poderia se comprar e vender dinheiro no mercado. Ora, quando você faz dólar, o que você está fazendo? Você está comprando e vendendo paridade com dinheiro. É real contra dólar. Você está comprando e vendendo dinheiro. Então, dois preços de dinheiro que podem ser negociados: taxa de câmbio e taxa de juros. Se você não tiver um horizonte de médio prazo e acompanhar o mercado, se for só para o trade, né, para o day trade, né, nesse papel, você vai perder dinheiro. Questão de tempo. Ah, mas eu vou te apresentar um cara que ganhou muito dinheiro só operando isso. Tá bom, me apresente. Deve ter, desvio padrão. Eu não conheci ninguém em 44 anos que formou patrimônio operando só essas duas cachaças. É gostoso? É gostoso, é uma delícia. Ah, você não opera? Opero.
né? Mas com o bolso especulação. Eu falo todos os dias, você tem o bolso investimento e o bolso especulação. O bolso investimento, você tem que botar o grosso do teu dinheiro nesses papéis que tem, né, uma expectativa boa, que já entregam resultados. E o bolso especulação, vale tudo. A gente compra Oi, vende Oi, mas esquece, não como investimento. A gente tentar especular preço, fazer a nossa cachaçinha. Por que a gente cria consistência ao longo... vocês estão assistindo há um ano, a gente com consistência de verdade, não é simulado, não é nada. Tem aquela consistência em resultados, por quê? Porque, né, a primeira coisa que a gente faz ao escolher operações, né, ela tem um viés de análise macroeconômica. E ela tem uma bússola, que são os gráficos que a gente acompanha. Não tem nada escondido. Se você conseguir calibrar essas bússolas e calibrar a sua expectativa quanto ao que vai acontecer daqui meia hora, o que vai acontecer daqui um dia ou daqui um ano, você vai ser o cara com consistência. Se você entrar para olhar só essas barrinhas aqui, se você entrar para fazer só isso aqui, aqui na linha de suporte eu compro, quando bater aqui eu vendo, você vai acertar 8, 9 vezes. Aí você vai errar uma, que é o desvio padrão. Você fala, eu ganhei 8 operações seguidas de 100 pontos. Puta, mas veio uma só, me levou 1000 pontos. Acabou tua brincadeira. E a coisa que eu mais vejo. Então, você quer ganhar dinheiro no mercado? Converse sobre dinheiro, aprenda a utilizar as bússolas, né? E faça uma análise racional, não emocional. Eu adoro o OGX. O cara já deu um tombo no mercado, um tal de Eike Batista, né? Papel de R$27 veio para 2 centavos. Destruiu o patrimônio de muita gente. Foi preso por fraudar relatório. Por que eu vou ser sócio de um cara desse? Mesmo que a empresa dele esteja indo bem, que a gente não tem as informações, né, que possa confiar de verdade. Então, vai desde a escolha de quem você quer ser sócio, do desempenho da empresa, tá? A maioria das empresas novas que está chegando no mercado aí, elas estão sendo cotadas em cima de expectativa futura, né? A Aeres é um bom exemplo. A Aeres chegou a acho que 13 ou 14 reais, está em 8. Por quê? Uma bela empresa, um belo setor, mas a expectativa é que coloque torres. Por que eu vou ser sócio, né, em cima da expectativa com todo o meu dinheiro? Não estou dizendo para não comprar, mas eu posso ser com um pedacinho. O resto do meu dinheiro vai em empresas que já me dão resultado, empresas boas. Então os mercados oscilam muito em cima também da insanidade, da falta de informação, do fluxo desordenado de day traders sem noção, tá? E em cima dos grandes players que também conseguem colocar expectativa na cabeça dos participantes. Ora, vou dar um exemplo. Quando o UBS soltou um relatório que IRBR valia R$40, R$47, o papel estava 40, e 2 meses depois ele soltou um relatório que ela valeria R$4, alguma coisa de insano tem no analista que fez isso. Quando, né, não vou dar nome agora porque são nacionais, tá? Quando algumas corretoras nacionais avaliaram que Via Varejo valeria R$3,70 e 3 meses depois alteraram o relatório para R$29, alguma coisa de insano ou de expectativa totalmente distorcida tem esses analistas. Pô, mas é um analista de uma grande casa. As grandes casas erram. Pô, você está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que o Credit Suisse perdeu 26 bilhões no trimestre passado. 26 bilhões o Credit Suisse perdeu. Por quê? Uma aposta errada. Em um fundo, deu muito crédito para o fundo se alavancou, depois não teve como pagar as margens de garantia e ela perdeu. Então,
não tem bom no mercado. O mercado não tem bom. Quem é o bom do mercado? É aquele que consegue formar patrimônio que dê tranquilidade suficiente para o objetivo que foi determinado. Ah, nunca vai perder? Lógico que vai, mas menos vezes do que ganha e proporcionalmente. Aí cria consistência. Então os mercados oscilam muito em cima de tudo isso, de todo esse pacote que eu estou falando para vocês. Tá? Quando a gente fala, né, nossa, é análise fundamentalista ou técnica que são as melhores? As duas escolas, elas são complementares. Não adianta só você olhar gráfico. Para com isso. A galera hoje está vendendo curso só em cima de gráfico. Então pega a galera que fala, não, eu só olho o gráfico. Eu não penso, eu rasgo o jornal. Eu cansei de ouvir isso. Eu rasgo o jornal, não quero saber. Se eu ouvir notícias, me atrapalha. Não é que eu ouvi isso de uma pessoa, eu ouvi de N pessoas. Porque, né, não, o gráfico vai dar o comportamento, a evolução do meu dinheiro. Todas essas pessoas que falaram isso para mim, eu não vi nenhuma bem-sucedida. Né? As poucas que eu conheço, e conheço bastante gente, tá, do mercado, formaram algum patrimôniozinho, mas patrimônio reduzido, cobrando caro cursos. Para ensinar aquilo que não lhe satisfez como patrimônio. Nenhum problema em cobrar um curso. O cara vai estar dispondo, né, saindo do ambiente dele de negócio e se dispondo a ensinar pessoas. Mas se o que ele está ensinando é factível, ele consegue tirar dinheiro desse rio do mercado que tem 40 bilhões de volume por dia. Aí ensinam que o cara só vai ganhar dinheiro olhando só para o gráfico. Não ouça mais nada. Você vai operar essa técnica, e tem várias técnicas, né? Eu já ouvi até falar de técnica de pêndulo, técnica de não sei o que lá, técnica... Os caras vão inventando um arsenal de coisas para tentar descobrir para onde os preços vão, que parece coisa de pagelança. Tem técnica de tudo. Técnica, tem indicador de tudo. Aqui fez uma bandeirinha de alta, aqui, isso aqui é uma LTD, isso aqui é um triângulo assimétrico, isso aqui é um ombro, cabeça, ombro, isso aqui é um ombro, cabeça, ombro invertido. Todas técnicas de análise antigas. Figura de simetria depende do olho do analista. O mundo partiu para, né, osciladores e indicadores faz tempo. Porque são técnicas estatísticas que você pode robotizar. E aí os robôs dão um nó no mercado dos grafistas. Né? Um termo que eu odeio, esse termo. Operação Scalp. Né? Operação Scalp. Né? Scalper era um operador especial da Bolsa, da BMF, que tinha um título especial que não pagava corretagem. Scalper, então ele operava grandes lotes e com oscilações pequenas, né? Operava só para si, ele não operava para outra pessoa. Era o scalper. Aí hoje eu faço operação scalp. Eu vou lá, tomo 100 lotes de dólar e vendo com 1 ponto, 2 pontos. Acerta 8, 9, erra uma, se destrói. Clássico. Então, descobrir para onde os preços vão. Isso você não consegue olhando para uma escola só. Então as duas têm o objetivo de descobrir para onde os preços estão se movimentando. Só que uma estuda o efeito, a outra estuda a causa. Né? Eu gosto de primeiro estudar a causa e depois olhar o efeito como bússola. Tá bom? As duas escolas são subjetivas. Se tivesse alguma objetiva, você não perderia nenhuma. As duas são subjetivas. Tá bom? Então, sempre analisem, né, esse emaranhado de informações com uma única visão. Né? Estou investindo no lugar certo, essa empresa é boa, dá lucro,
Ou essa empresa ainda é uma empresa que promete, é uma empresa que ainda vai entregar resultados. Quanto dinheiro eu colocaria na empresa que ainda vai entregar resultados e quanto eu coloco de dinheiro numa empresa que entrega resultados. Olha a diferença. Mas eu opero, olha o que eu já ouvi, eu estou colocando todas as vertentes para a gente entrar, lembra que eu falei, é um pouco mais comportamental do que técnico, né, esse bate-papo, por que as bolsas oscilam. Eu já ouvi muitas vezes falar, que é isso, eu comecei com 5 mil reais operando os mini contratos, eu estou com 15. Em um ano eu consegui sair de 5 mil reais e fui para 15. Me dá um fundo que teve essa rentabilidade. Eu ouço isso direto. Falo, legal, você operar 5 mil reais, né, durante um ano e rentabilizar para 10 mil reais, bacana, você ganhou, você teve uma remuneração fantástica. Só que você só ganhou 10 mil reais, divide por 12 meses, você ganhou menos de R$1.000 por mês. Aí, ao passo que aquele fundo que você falou, nossa, esse fundo aqui só teve 30% nesse ano que eu tive 200% de rentabilidade. Ok, esse fundo foi lá, colocou 1 bilhão e teve 30%. Faz a conta. A alocação de recursos, ela é muito mais importante do que a rentabilidade. Quanto mais dinheiro você tem, mais difícil é a sua alocação. Então, quando você tem a possibilidade de comprar uma determinada empresa com pouco dinheiro, você tem que colocar todo o seu dinheiro nela, all in. A diversificação, ela te protege de perder dinheiro, mas ela inibe você de ganhar dinheiro. Então, diversifica quando você tiver conforto financeiro suficiente. Mesmo os grandes investidores, né, Warren Buffett, não tem tantas empresas assim. Não diversifica tanto. Não tem ações do mundo inteiro. Você pega as maiores posições, né, Coca-Cola, Walmart, Bank of America, Coca-Cola, né, eu falei Gillette. As empresas, a maioria das empresas, Apple, né? Apple, a maioria das empresas dentro do país dele, né? E ele concentra a tal ponto que um fundo de quase 300 bilhões de dólares, né? Ele toma conselho de administração, toma controle de empresas, por quê? Não diversifica demais. Mesmo, né, ele está falando nessa magnitude. Quer um exemplo brasileiro? Um tal de Jorge Paulo Lemann. Né? Como é que começou Marcel Telles, André Sucupira, Jorge Paulo Lemann? Esses caras deviam ser mais cultuados do que Neymar. Porque esses caras são pequenos gênios. Começaram com uma distribuidora de valores, isso que a gente faz, né, dentro do mercado, ações e tal. Quebraram a primeira distribuidora, montaram outra. Né, dessa outra pequena distribuidora, foram crescendo dentro do mercado, né, compraram um banco chamado Garantia. Né, era um banquinho pequeno que começou a se destacar no mercado de ações. Naquela época ainda era gritaria no pregão, tal. Sempre correram atrás de resultado e distribuíam esse resultado por todos os participantes. Todo mundo na época de pregão queria trabalhar no Banco Garantia, porque os operadores ganhavam bônus estratosféricos todo ano. Então eles sempre, né? Então, os 4 sócios estão juntos até hoje, ninguém passou ninguém para trás, deixaram muita gente rica no caminho, começaram a comprar uma tal de Antártica, depois começaram a comprar uma tal de Brahma. As ações do mercado, foram comprando as ações do mercado, até tomar o controle da Antártica, até tomar o controle da Brahma, depois juntaram as duas, e continuaram comprando ações de empresas, criaram a tal da Ambev, compraram Heineken, criaram a tal da InBev, uma das maiores companhias de bebidas do mundo. Compraram as lojas americanas, Burger King, Heinz, né? A Heinz. Ou seja, a fortuna deles não está tão diversificada assim. Com ações, gente, com ações.
Então, exemplos brasileiros que deveriam ser cultuados, né? E são cultuados só em alguns meios financeiros, tá? Os caras têm que servir de exemplo. Não passar ninguém para trás, ter uma cultura de meritocracia top. E uma cultura de investimento em setores que faziam sentido para eles e permanece nessa cultura até hoje. Estão na Forbes, tá? 7 bilhões de dólares um, 8 bilhões de dólares outro, 6 bilhões de dólares outro. Todos estão ranqueados na Forbes como bilionários. Mercado de ações. Então, não adianta, né, você não ter consistência, não ter uma linha de atuação ao longo do tempo. Não adianta você ficar só em derivativos. Isso é especulação, não é investimento. Muito bem, mas o que eu faria só com 5 mil reais? Fui para o mercado, ok. Se foi para o mercado de índice, deu sorte, ganhou 10 mil reais, compra uma ação consistente. Continua só com 5 mil reais lá. Porque o que eu vejo é a galera, né, all in em derivativos. Ganhou, vai para papel. Invista. Tá bom? Galera, vamos encerrar por aqui. É só o papo de oscilação, né, que eu falei para vocês. Um pouco mais com o viés comportamental do